Já estão a chegar no Instagram. Boa tarde, meus amores. Estava aqui, pensava que já tinha ligado no Facebook, ainda não tinha. E já vim fazê-lo agora. Pronto, andava aqui ainda com o dedo à frente. Boa tarde, espero-vos bem. Como é que vocês estão? Ok. Pronto, não tenho perlinhos ativos. Já consegui desativar os perlinhos todos. Meu anjo, vamos só ver se aqui no Facebook as pessoas também começam a chegar. Como é que vocês têm estado? Boa tarde, Manuela. Já estão a chegar no Facebook também. Então, e no Insta, como é que vocês estão? Como é que têm sido estes dias para vós? Desde... É verdade, Ana Amaral, andei uns dias desaparecida, porque tive que andar aqui a tratar de muitas coisas e estou a preparar, assim, uma alteração profunda na minha vida. E está tudo certo. São sempre bons esses momentos, não é? Em que nós temos que fazer algo novo, algo diferente. Eu depois venho-vos dizer o quê. Ainda não é o tempo. Ainda não é o tempo. E então, como tal, a minha atenção tem estado mais focada no que é preciso, no que é preciso. E já tinha saudades vossas e disse, não, hoje tem que ser, hoje tenho que ir falar um bocadinho convosco. Aliás, porque já temos o nosso... Hoje é dia 19, não é? Hoje é quarta, não é 18, 19... Não, hoje é 19, 20, 21... Hoje é dia 19. Então amanhã celebramos o equinócio da primavera. Agora é que eu me dei conta que hoje é dia 19. Amanhã, às 9h01 da manhã, celebramos a primavera. Vamos entrar numa das estações mais entusiasmantes do ano, não é? Eu adoro todas as estações, mas obviamente a primavera tem aquele quê de magia, com a vida toda a acontecer, com os passarinhos, com os ninhos, com as andorinhas. Com os dias já estão mais longos, mas é sempre uma vibração. O equinócio da primavera é qualquer coisa de maravilhoso. É certo, estamos a viver o equinócio da primavera no hemisfério norte e o equinócio do outono no hemisfério sul. Então vinha conversar um bocadinho convosco, isto desde o eclipse, que se nós achávamos, não é? E eu ainda falei-vos que a semana mais poderosa do ano foi a semana passada. E efetivamente, vocês andavam a sentir a minha falta de gratidão, Joana. Eu tenho vindo, deixei um TikTok ou outro, mas às vezes também é preciso estar assim uns dias sem vir, para depois vocês terem saudades minhas, assim é mais giro. Se eu tiver sempre, depois vocês já não querem ouvir. E então isto para vos dizer que a semana passada foi extremamente intensa a conduzir-nos para o eclipse. E se nós por acaso achávamos que isso ia acalmar, nope. Porque a partir do momento que ocorreu o eclipse, tivemos em blackout na ressonância de Schumann 3 dias, se não estou em erro, 3 dias seguidos. E isso é de uma intensidade energética. Boa tarde para Londres, boa tarde Elsa Rosário. Isso é de uma intensidade energética imensa. E, acima de tudo, nós temos estado a assistir ao colapso completo das linhas de tempo. E há muitas pessoas que estão a ter uma certa dificuldade. Olá, Ana Paula, Dina Cruz, Ana Neto, Angelina. Posso vir todos os dias? Não, todos os dias não dá. Depois é uma chatice. Depois é demasiado habitual. E o que é demasiado habitual depois não tem piada. E... Não, estou a brincar convosco. Foi mesmo... Ainda hoje pensaste em mim, Carolina Coelho. Um chique coração grande para ti, minha querida. Maristela Santos, beijinho, minha doce. Então estava-vos a dizer que o que nós temos estado a... Rosa Neto, da Suíça, um chique coração enorme, meu amor. O que eu vos estava a dizer é que, efetivamente, nós estamos a assistir ao colapso das linhas do tempo. E o que é que significa também o colapso das linhas do tempo?
O colapso das linhas do tempo também implica que já está a ocorrer a transformação do nosso hemisfério esquerdo cerebral. Porque está nesse alinhamento a cirurgia que foi deixada ontem, nesta semana, porque eu senti que tinha que deixar, que havia uma cirurgia que eu tinha que deixar para o final. E então ontem foi realizada e vai estar a ser realizada todos os dias até à próxima terça-feira a 6ª cirurgia, nas cirurgias espirituais crísticas, e acabou por envolver a vibração do cérebro. Ou seja, cuidar do hemisfério esquerdo do cérebro para ele passar da mente racional, consciente, para um cérebro cristalino. E eu hoje venho também deixar aqui uma achega, porque eu muitas vezes tenho associado, e energeticamente isso tem uma razão, foi um grande convite desde o Dia da Mulher, sim. Energeticamente isso tem uma razão de ser, mas efetivamente ao nível da ciência temos que dizer as coisas como elas são, e houve momentos que não me expressei corretamente, e então hoje eu tive uma alma irmã que me lembrou disso mesmo, e eu agradeço, porque às vezes as coisas passam, que é uma coisa muito simples, ok? Que maravilhosa cirurgia crística, ainda bem, Manuela, eu acho que foi mesmo assim, daquelas de wow, aquelas de wow. Então, mas estava-vos a dizer que eu muitas vezes tenho associado o hemisfério esquerdo do cérebro ao cérebro reptiliano. O cérebro reptiliano é um dos 3 cérebros. Aliás, nós não temos 3, nós temos 4 cérebros. Eu já tinha dito isto também. Nós temos o cérebro reptiliano, o cérebro límbico, o novo cérebro, pré-frontal, pré-córtex frontal, já nem sei. Tem agora um nome que agora não me estou a lembrar. E depois temos o cérebro de Deus, o 4º cérebro, que é o cérebro divino. E quais são as atribuições do cérebro reptiliano? E é aqui que eu vou começar, porque o cérebro reptiliano está situado aqui na base do crânio e não tem a ver com o hemisfério esquerdo, ou seja, está no centro, ele está ligado. E todos os cérebros, há partes do cérebro, mas todo ele funciona como um todo. Agora, o cérebro reptiliano é o que regula as nossas funções básicas do corpo, não é? A sede, a fome, a necessidade de descanso, o próprio medo. É também responsável pelas nossas respostas mais básicas da defesa, do ataque, do lutar, do fugir, e também é movido pela culpa e pelo medo. Este cérebro é o cérebro mais instintivo, não é? É aquele que serve para nos proteger, para assegurar a vida. E o que é que se passa com o hemisfério esquerdo do cérebro? Nós temos 2 hemisférios, temos o hemisfério esquerdo, como eu já vos disse, o hemisfério esquerdo do cérebro rege o lado direito do corpo. Boa tarde a todos vós. O hemisfério esquerdo do cérebro rege o lado direito do corpo e o hemisfério direito do cérebro rege o lado esquerdo. Ou seja, o hemisfério esquerdo é o hemisfério do consciente, ok? É o hemisfério do racional. Agora tenho aqui um pelo na vista. O hemisfério do racional, do cético, do cauteloso, do lógico, da estatística, de tudo o que é linear, de tudo o que é mecânico. Eu tomei aqui uns apontamentos, é por isso que eu estou a olhar, para não me esquecer de nada. Ou seja, é ao lado racional e cognitivo. Ele representa entre 5 a 10% da nossa psique humana. É a mente analítica, limitante e julgadora. Ok? O hemisfério direito do cérebro, em termos científicos, representa entre 90 a 95% do cérebro e é o lado inconsciente, ou seja, é o emocional, é o criativo, é o imaginativo, o intuitivo, o aventureiro, o artístico, o musical, 90 a 95%, sim, foi isso que eu disse. Ou seja, o hemisfério direito do cérebro também está muito ligado com aquilo que nós chamamos o cérebro límbico.
porque o cérebro límbico, que é o segundo cérebro, é o cérebro emocional. E também está muito ligado com o pré-córtex frontal, que é o terceiro cérebro, e com o quarto cérebro, que é o cérebro divino. Porque através desses 90 a 95% da presença da energia e das funções que desempenha o hemisfério direito do cérebro, não é? E daí o hemisfério direito do cérebro reger o lado esquerdo do corpo, é a energia feminina a fluir, porque efetivamente tudo veio da energia feminina, não é? É do útero que tudo nasce. E então, nessa consciência, nós somos criativos, meigos, intuitivos e tantas outras qualidades. É claro que um não funciona sem o outro, porque se nós tivermos, se eu quiser, por exemplo, criar um projeto artístico, eu posso pintar, mas eu vou ter que ter a minha parte do hemisfério esquerdo a assistir-me na escolha das cores, na escolha do pincel, na escolha dos materiais a utilizar, nas pesquisas que eu poderei ter feito antes para poder criar o projeto. Ou seja, em tudo na nossa vida está sempre tudo em harmonia. E porquê é que eu vos estava a falar isto? Porque eu tenho falado muito nesta questão do hemisfério esquerdo do cérebro estar a ser convidado a vibrar uma energia cristalina. E então o que é que acontece? E esta cirurgia desta semana das cirurgias crísticas espirituais teve mesmo esse propósito. Alquimizar completamente a vibração do consciente, do mecânico, do medo, do controlador, do limitado, do linear, porque no hemisfério esquerdo do cérebro é quando nós concebemos o passado e o futuro. Ou seja, vemos o tempo como algo linear. E o que é que acontece? Toda a humanidade está a passar por este processo. Efetivamente, quem está a realizar as cirurgias crísticas, acredito eu, e também é essa a intenção dada, está a ter uma sustentação maior na vivência dessa transformação, dessa alquimia do cérebro, do hemisfério esquerdo cerebral para um hemisfério esquerdo cristalino. E porquê é que eu associo tanto e falo tanto no cérebro reptiliano? Quando falo do lado esquerdo do cérebro. Porque, efetivamente, o cérebro reptiliano e o hemisfério esquerdo do cérebro partilham características. Porque o cérebro reptiliano é o que é responsável por tudo aquilo que é a manutenção da vida, não é? Pela defesa da vida. Também é responsável pelo medo, também é responsável pelas energias da fuga, do ataque, do congelamento, ou seja, aquilo que leva ao trauma. E é o nosso cérebro mais básico. Mas, efetivamente, o nosso hemisfério esquerdo do cérebro também tem na sua função as atribuições, também elas mais básicas. Então, o que é que acontece? E agora vamos falar um bocadinho da evolução do Homo luminus, do Homo sapiens sapiens para o Homo luminus e para o Homo Christos, que é o que nós estamos a viver neste momento. Estamos a abrir-nos à vibração do Homo luminus para em breve termos ainda, e nesta vida, para muitos de nós, ainda antes de 2032, muitos já estarem a viver a vibração do Homo Christos, não é? A vibração de Christos Sofia em corpo físico. E então, se quiserem fazer perguntas, façam. Eu estou a tentar explicar um raciocínio, mas vocês podem me pedir para parar, ok? E podem fazer perguntas. Então, o que é que se passa? E daí o meu engano, porque efetivamente os 3 níveis do cérebro são independentes de ser hemisfério esquerdo ou ser hemisfério direito. Que o cérebro reptiliano, quanto a mim e também quanto à própria ciência, porque eles partilham funções, não é? O hemisfério esquerdo do cérebro partilha muitas das funções do cérebro reptiliano. Com a transformação do hemisfério esquerdo do cérebro para cristalino, o que é que acontece? Acontece aquilo que eu vos estava a dizer há pouco, a dissolução das linhas do tempo. E por isso também andam tantas pessoas a sentir-se aéreas, a sentirem-se estranhas,
parece que andam a pairar, nem sabem bem como é que andam a andar, parece que têm a cabeça vazia. Porquê? Porque tudo aquilo que alimentava a vibração do medo e da sobrevivência está a ser profundamente alquimizado. É que, em verdade, meus amores, na nossa origem divina, não existe sequer a consciência ou a preocupação da sobrevivência. Porque na nossa consciência de Christos Sofia, ou seja, na nossa consciência do divino humano, nós sabemos que nós somos vida. Ponto. Que não há outra realidade a não ser vida. Então, quando o teu hemisfério esquerdo do cérebro é alquimizado para a vibração cristalina, o que antes era uma preocupação, deixa de o ser. Por isso, tu já não estás a viver o teu dia a dia na vibração do controlo, na vibração do teres de te estar sempre preocupado das necessidades básicas, na vibração da defesa do ataque, da fuga ou do lutar. Não estás mais, ok? Não estás mais nessa vibração. Estás na vibração do intuir, do confiar, do fluir. Ou seja, quando o hemisfério esquerdo do cérebro se torna cristalino, ainda vai expandir muito mais as já de si tão importantes características do hemisfério direito. O que não deixa de ser muito interessante, a maior parte das pessoas queixarem-se que não têm dons, que não são intuitivas, que nunca sabem o que é que hão de fazer, quando 90 a 95% do nosso cérebro tem essa vibração da intuição, da sensibilidade, da conexão, do ter em vista o eu somos, o olhar para o todo em vez de olhar para a parte. Enquanto que o hemisfério esquerdo do cérebro é focado no eu, é focado no mais vale um pássaro na mão do que dois a voar, é focado na busca da segurança acima de tudo, sem dar um passo em frente, sem mudança, sem se aventurar. Com o hemisfério esquerdo do cérebro na sua vibração cristalina, tudo muda de figura. E nós agora temos a oportunidade este ano, que estamos a viver esta transformação, de largarmos por completo o registro do trauma, do medo e da resistência. Porque quando o nosso hemisfério esquerdo do cérebro se torna cristalino, a vibração do nosso próprio cérebro reptiliano vai ser completamente alquimizada. Porque, em verdade, quando o divino humano foi gerado, ele foi gerado sem medo, sem resistência, sem mácula, na plena consciência da sua vibração divina, a exercer-se numa experiência com um corpo. Então, nós, a partir de agora, vamos poder abraçar o caminho do divino humano nessa vibração. E todas as necessidades básicas, e se calhar vocês também já andam a sentir que as vossas necessidades físicas estão diferentes, que se calhar já não têm necessidade de dormir tanto, que a vossa alimentação está a pedir para ser mudada, que há pequenas alterações, coisas que vocês gostavam que já não estão a gostar, que já não vos atraem. É todo um conjunto de transformações que vos traz alguma confusão enquanto estão a decorrer, enquanto a mudança está a decorrer. Nós temos que nos ajustar, não é? Era como eu escrevi no outro dia, ou até disse num TikTok. Nós já saímos do casulo, mas ainda estamos a perceber o que é que vamos fazer com as asas. Que sempre estiveram em nós, porque nós sempre tivemos as asas. Nós é que as quisemos esquecer delas, ok?
Então percebam que esta fase que nós estamos a viver e amanhã, com o início da primavera, do florescer, do irromper da vida por todo lado, é mais do que nunca um imenso convite a vibrar essa imensa energia de renascimento, da vida eterna, porque tudo renasce constantemente. Morre e renasce, mas morre aquilo que não nos serve mais. Nós renascemos em vida todos os dias. E mesmo aqueles que já caminharam connosco em corpo físico e que desencarnaram, eles são vida. E cada vez mais também são mais as pessoas que estão a ter a visita, mesmo em sonhos, dos seus entes queridos, a mostrarem-lhes que estão mais jovens, que estão felizes, que estão com uma vibração leve, ou seja, a mostrar como a vida é eterna, porque a vida é eterna. Então é esta consciência toda que nós estamos a ser convidados a viver. Ao mesmo tempo, não é? Que estamos a passar pelo período retrógrado de Vênus. Ainda no início desta semana, Vênus estava no seu ponto mais profundo, que é quando ela vai ao submundo. E eu até referi o caminho de Inanna, da deusa Inanna, da deusa suméria Inanna do amor. E qual foi o caminho? Eu hoje estive a observar o céu de manhã com um dia lindo de sol. Acho que não é igual ao de antes e tantas outras coisas. E não é mesmo, meu amor. Os tons estão completamente diferentes, mas a tua consciência também mudou. E como a tua consciência mudou e o teu cérebro, e se não estou em erro, tu estás nas cirurgias, não estás na Maria da Conceição. Como a tua consciência também mudou, a tua percepção do que te envolve, também ela está mais cristalina. Por isso nós agora conseguimos ver tons que não víamos. Aliás, o próprio arco-íris já não tem 7 tons. A fazer a ligação dos vários tons, nasce, cresce, reproduz, morre e renasce, meu amor, porque esse é o ciclo, sempre. Sempre. Mas só morre aquilo que não nos serve mais, ou que já cumpriu o seu papel. Okay? E vocês vão de observar agora, quando começarem a olhar para o arco-íris, se não vão ver mais tons no arco-íris. Porque eles estão lá. São mudanças subtis de tons, mas eles estão lá. Ok? O amarelo, primavera. Sim, também temos o Mercúrio retrógrado, mas o Mercúrio retrógrado é fantástico para abrandar, pausar, alinhar, não é só as confusões, ok? Estás só nos ancestrais? Ok, meu amor. E está tudo certo, ok? Gratidão, meu anjo. O Mercúrio retrógrado, as pessoas queixam-se muito do Mercúrio retrógrado porque, regra geral, as comunicações ficam mais complexas, as tecnologias têm as suas maluqueiras, não é? É uma altura mais propícia a confusões e a acidentes, mas só é mais propícia a confusões e acidentes porque nós decidimos andar sempre a resistir, não é? Porque o Mercúrio retrógrado convida-nos a abrandar, convida-nos a interiorizar, convida-nos a fazer o quê? Largar ego, medo e resistência. Convida-nos, porque Mercúrio também está ligado com a comunicação, é o Deus Mercúrio, não é? E no planeta a sua energia ascensa é telefonia, não é? E telefonia é só um nome incrível, não é? Porque telefonia é tudo o que é as telecomunicações, o telefone, é tudo o que é o comunicar-nos uns com os outros. Isso é que eu estou a dizer, Ana Paula, é bom para rever os projetos, é bom para rever o caminho de vida, é excelente para fazermos uma autoanálise. Em consciência, numa conversa, num diálogo interno, porque Mercúrio é comunicação, e não há comunicação mais pura do que aquela que nós conseguimos fazer connosco próprios. Quando nos conseguimos perceber o que é que nós estamos a alimentar ainda que já não nos serve mais. E para além disso, como eu estava-vos a dizer, Maristela, já te vou responder. E para além disso,
como eu vos estava a dizer, também estamos a ser convidados a fazer o caminho de Inanna. E para quem não sabe qual foi a história de Inanna, Inanna era uma deusa, era e é uma deusa, a deusa Inanna, e para salvar o seu amado, que era um humano, porque ela apaixonou-se por um humano, teve que ir ter com a sua irmã Ereshkigal ao submundo. Ereshkigal é a irmã gêmea de Inanna. Só que Ereshkigal reina no submundo e a Inanna reina no mundo do meio e no mundo superior. Ou seja, como deusa, consegue estar no mundo do meio e no mundo superior. Agora, quando Inanna entra no caminho do submundo, ela é submetida a duras provas. Então vai passar por 7 níveis, que são aquelas 7 iniciações que eu já cheguei a partilhar convosco. Ok? E quais são as iniciações? O primeiro amor, a maternidade e a paternidade, o casamento, a idade adulta, a grande jornada e a sabedoria. E a estas 7 iniciações, a adolescência também, porque quando nós tornamos mulher e homem, a adolescência, o tornarmos mulher ou homem, reconhecermos qual é a nossa orientação e o que é que nós somos, também é uma das iniciações. Ou seja, há 7 iniciações, eu se calhar ia repetir alguma e não interessa. São 7 iniciações que nós passamos na vida. E essas 7 iniciações também estão associadas aos 7 grandes convites, ou seja, aos 7 desafios que são alquimizados pelas 7 virtudes. E os desafios são a ira, a gula, a luxúria, a preguiça, a avareza, o orgulho, e acho que está-me a faltar algumas, agora já não sei onde é que eu comecei. E está tudo certo. Ou seja, já falei muito sobre isto no passado. Então, quando Inanna teve que fazer o caminho ao submundo, a cada um dos níveis ela foi submetida a uma dura prova. E em cada um dos níveis ela teve de prescindir de algo que ela associava à sua divindade ou à sua realeza. E quando chega à presença de Ereshkigal, da sua irmã gêmea, estava nua e praticamente morta. E é nesse momento que, por ter-se permitido fazer o caminho dentro de si mesma, por um propósito maior, que é o que nós estamos também a ser convidados a fazer, é que este caminho que nós estamos a traçar, meus amores, não tem mais a assinatura do hemisfério esquerdo do cérebro. Porque o hemisfério esquerdo do cérebro, ao ser o cérebro consciente, analítico, controlador, tem em vista só o eu. Mas o eu no sentido extremo, pois faltava a inveja, a gratidão, Maria da Conceição Azevedo. Orgulho, inveja, ira, preguiça, avareza, gula e luxúria. Gratidão. Ai, que vocês são tão lindos, tão lindos, tão lindos. Significa que vocês me ouvem. Gratidão. Beijinhos, meus amores. Gratidão imensa. Foi-me esquecer da inveja. Está tudo certo. Ou seja, para nós fazermos este caminho interior, agora perdi o meu raciocínio com a brincadeira, mas efetivamente, quando temos em vista um propósito maior que nos transcende, já estamos a vibrar a alquimia do hemisfério esquerdo do cérebro. Mas ao mesmo tempo, também estamos a trazer uma nova consciência ao nosso cérebro reptiliano. E é por isso que eu muitas vezes confundo os dois e misturo-os. E era isso que eu hoje também vos queria explicar. É que explicar ou partilhar convosco e lamentar os equívocos, porque basicamente as pessoas que são de ciências também percebem que eu cometo essa gafe, e quando vocês perceberem que eu
que eu estou-me a enganar em alguma coisa ou que eu não a estou a explicar completamente, por favor, alertem-me, está bem? Eu estou perfeitamente receptiva a receber as vossas mensagens e a dizer-me, Ana, enganaste-me naquilo, tu enganaste, não disseste isto e devias ter dito isto. Certo? É assim que nós todos crescemos, meus amores, e que nos reconhecemos. Então, se algum dia, sempre que se aperceberem que eu disse alguma coisa que possa não estar correto, perguntem-me. Seja no direto, seja depois por mensagem, alertem-me e perguntem-me, ok? Por exemplo, se não tivesse sido a intervenção de uma alma irmã, eu hoje não estava a explicar-vos isto tão pormenorizadamente. Porque é que eu tantas vezes misturo o cérebro reptiliano com o hemisfério esquerdo do cérebro, ok? E então, como eu estava a dizer, quando nós começamos, e nós estamos a viver agora também um mergulho ainda na energia pisciana, não é? E peixes aponta para o divino, aponta para o todo. Este é o caminho. E este eclipse que ocorreu no Norte-Sul, ou seja, e este que vai ocorrer agora no dia 29, depois corrijo-me, Ana Paula, se eu estiver enganada, acho que também ocorre no Norte-Sul. Já os 2 eclipses que vão ocorrer em setembro já ocorrem no Norte-Norte. Gratidão, Misé. Gratidão, minha querida. Ela está a dizer feliz por mais um grande ensinamento. Gratidão, minha querida. Quando as coisas... Nós estamos todos a traçar o mesmo caminho. Estamos todos a ser convidados ao mesmo caminho. E esse caminho vai implicar um salto consciencial imenso na humanidade. Nós estamos agora, mais do que nunca, a aproximar-nos da matriz primordial do divino humano, com a consciência de todo o caminho percorrido no esquecimento. E isso é algo absolutamente magnificente, porque somos nós que demos a escolha de esquecer e agora, a partir do esquecimento, tecemos todo o caminho para o relembrar e para a iluminação e para a consciência mais elevada. Então, o nosso próprio cérebro reptiliano vai ser transformado. Tal como nós estamos a ajustar, por exemplo, até nas nossas capacidades motoras, estão a mudar, ok? As nossas capacidades motoras estão a mudar, porque efetivamente são poucas as pessoas que hoje em dia já usam caneta. Eu adoro escrever com caneta. Aliás, se vocês vissem a quantidade de cadernos que eu sou capaz de escrever, eu adoro escrever com caneta, porque é uma comunicação completamente diferente. Mas a maior parte das pessoas só está habituada agora às teclas, aos teclados, não é? Aos ecrãs. E isso faz com que a nossa capacidade de apreensão esteja diferente. E que o nosso corpo possa vir, à medida que se vai ajustando na linha evolucionária de acordo com as nossas necessidades, que o nosso corpo mude, até o tamanho dos nossos dedos possa apresentar diferenças nas próximas gerações. E tantas outras coisas. Mas não é só o nosso corpo que está em constante mutação de acordo com o que nós lhe estamos a pedir, porque o nosso corpo está sempre a ajustar às necessidades que nós aparentamos ter, ok? Ou queremos desenvolver. O nosso cérebro faz esse mesmo exercício. E a partir do momento que nós nos estamos a alinhar com uma consciência, tendo em vista todos e o todo, o próprio cérebro reptiliano, ao deixar de ser sustentado também energeticamente pelo hemisfério esquerdo do cérebro, vai ter tendência a diminuir ainda mais a sua presença. E eu acredito que até possa, inclusivamente, deixar de ser uma das partes reconhecidas no nosso cérebro daqui a algum tempo. E porquê? Porque numa consciência este eclipse vai ser eclipse solar parcial em Carneiro, que encerra o eixo Carneiro-Balança, querida Ana. E já agora vamos ter Lilith dia 28 a entrar em Escorpião.
E dia 28, meus amores, eu vou estar num sítio muito especial. Vamos ter a Lilith a ir para o signo do instinto, da sexualidade, da sensualidade. Fantástico. É mesmo para de uma vez por todas, gratidão por partilhares, meu anjo, é mesmo para de uma vez por todas prescindirmos de todas as crenças, de todos os dogmas, de todas as enfermidades que nos prenderam na noção de pecado, na noção de pecado, na noção de culpa, na noção de vergonha. Todas essas noções vão ser completamente varridas. Quando Lilith entra em Escorpião, é varrer. Se já estamos a ter a Inanna, se já tivemos o caminho de Inanna a ir ao submundo, pois bem, quando esta Inanna agora vem para cima com o auxílio da Lilith, vem uma deusa empoderada, sensual, plena, consciente, que já não vai aceitar mais nada que não seja condizente com o seu estatuto de deusa. Em profunda compaixão. Porque é essa a transformação. É que o Escorpião muitas vezes também tem muito pouco de compassivo. Agora, com a vibração da Lilith a acontecer nesta altura que nós estamos agora, a entrar em Escorpião, após toda esta alquimia, cai por terra o instinto básico de morder, de ferrar. Porque não estamos cá mais para isso, ok? Estamos mesmo para empoderar-nos, empoderando o outro. Porque nós só nos empoderamos quando empoderamos o outro. Ai, a minha Lilith e o meu Escorpião. Ai, é Sanchi. Olha, por acaso não me lembro onde é que eu tenho, como é que isso está no meu mapa, mas está tudo certo. Também não importa. Temos que descontrair exatamente, Ana Bliss, for Beautiful Souls. Temos que descontrair é deixar de ir contra. Não é? Descontrair. Deixar de ir contra. Então vamos passar a estar alinhados. Vamos permitir-nos fluir. Estamos a descontrair e a desconstruir. Ok? Eu por acaso eu uso desconstruir, mas eu gosto mais de dizer ressignificar. E porquê? Porque desconstruir implica um processo mais árduo, trabalhoso, e está na altura de nós nos permitirmos libertar dessa consciência do trabalho. Ok? Sim, eu tenho mapa, tenho Escorpião no meu mapa, aliás. Eu sou de... E não é por ser do dia 23 de novembro, sou o primeiro dia de Sagitário. Mas não é por isso, porque... Mas tenho Escorpião, tenho que ir ver. Olha, por acaso tenho que ir ver onde é que ele está. A seguir já vou pesquisar onde é que ele está. Vou-me lembrar onde é que ele está. Que essas coisas eu gosto de ir ver o mapa, mas são linhas orientadoras e eu depois não estou a fixar, porque não... Uma linha orientadora é isso mesmo. É um highlight, é uma iluminação para algo num momento. Não faço disso algo rígido, porque senão estou-me a permitir condicionar e eu escolhi o meu dia de nascimento. Então eu tenho a mestria para viver tudo o que o meu dia de nascimento me possa trazer de consciência, de desafio, de bênção, seja do que for. Então estávamos a dizer, e já perdi o meu raciocínio com isto tudo. O que é que eu estava a dizer? Já me perdi. Vocês também não se lembram, não é? Vamos cá ver. Estava a falar que o próprio cérebro reptiliano vai ter tendência a desaparecer, porque efetivamente na nossa matriz primordial não há lugar, nem sequer há lugar, falei da Lilith, mas também estava a falar de outras coisas, nem sequer há lugar à defesa e ao ataque. Na nossa matriz de divino,
Nós somos unos com o todos. Temos a consciência do eu somos. E na consciência do eu somos, não há lugar para a fuga, para o ataque, para o trauma, para o lutar, para o fugir. Porque tu não podes fugir do que tu és. E sabem uma coisa, cada vez mais essa vibração está numa intensidade incrível. Eu tenho estado a assistir, falava da Inanna e falava da Lilith, já falei da Inanna e da Lilith, mas estou a fazer a ligação. Eu tenho estado a assistir muito em terapias. E é muito incrível perceber como quando assistes ok? E no dia 28 vou estar num sítio muito especial, sim. Quando assistes toda a matriz, ou toda a egrégora energética que está ligada àquele assunto que foi assistido e alquimizado profundamente, é imediatamente alquimizada. Toda uma consciência coletiva associada a um determinado trauma, isso é o que está a acontecer na consciência energética que nós estamos agora ainda em 2025. E eu notei uma diferença incrível desde 2024, na mudança do ano de 2024 para 2025 a nível terapêutico, porque efetivamente as próprias almas, e vocês sabem que uma das terapias que eu recebi canalizada é a constelação multidimensional, ok? E a constelação multidimensional, estava a falar de energia de trabalho, então já lá vou. E então a constelação multidimensional, ela assiste até à 13ª geração. E simplesmente o propósito é assistir a libertar todos os nossos ancestrais desencarnados que ainda não ascenderam e, ao mesmo tempo, lembrar a toda a linhagem cósmica de humano e de sangue todos os seus dons crísticos mais elevados e mais puros. Porque só quando nós nos lembramos daquilo que somos, na nossa pureza, na nossa verdade e na nossa matriz primordial, é que nós nos permitimos libertar de tudo o que é ego, medo, resistência, fuga, ataque, congelamento. E isso está tudo ligado com, por exemplo, a energia do trabalho. E eu dizer que eu prefiro não usar o desconstruir e usar a expressão ressignificar. Porque quando eu estou a desconstruir, eu estou a acreditar que eu tenho que desmanchar algo para voltar a criar. Quando eu ressignifico, eu não destruo nada, não desmancho nada. Eu simplesmente trago uma nova consciência para algo. E é assim que esse algo se transforma. Com leveza, com suavidade, com amor. Enquanto o desconstruir muitas vezes implica sofrimento. E como eu já tantas vezes vos disse, as situações são neutras. Somos nós que lhes damos significado. Então, por que é que eu hei de continuar a atribuir significados negativos quando eu posso imediatamente neutralizar o impacto de qualquer situação se eu só co-criar um resultado positivo? É que a escolha é minha. Sempre. E essa tomada de consciência que nós somos a origem, o meio e o fim da escolha, tem que ser assumida, ok? Tem de ser assumida. Mas é assumida quando nós ressignificamos as nossas crenças, os dogmas, as verdades que nós consideramos irrefutáveis e que estão todas a cair por terra. E a abençoada Lilith que vai entrar em Escorpião, porque vai mexer nas energias mais puras de todas. Vai mexer profundamente com o sagrado sexual. E ainda mais que ainda estamos nessa altura com a Vênus retrógrada, não é? Acho que sim. Por isso é mesmo um convite a de uma vez por todas mudarmos o nosso relacionar. O nosso relacionamento conosco, com o outro e abraçarmos a liberdade de ser.
Porque quando nós estamos conscientes que somos unos com todos, que somos feminino e masculino em perfeita harmonia e unos com todos, tudo isso é ressignificado. É poderoso, diz a Sanchi Guerreiro, é poderoso estar atento ao que dizemos e sim, redefinir absolutamente tudo. Perceber se as palavras vêm de um sítio de dor ou já de uma intenção de e em amor. Exatamente, Sanchi. É mesmo isso. Porque mesmo quando nós podemos falar de uma experiência que tivemos, a forma como nós nos vamos expressar sobre essa experiência vai determinar se ela se fortalece no sentido trauma ou se ela dissolve imediatamente. Eu ainda agora recentemente passei por um desafio na família com implicações que poderia ter tido implicações gravíssimas e logo quando a situação aconteceu eu imediatamente ressignifiquei para mim, mas acima de tudo ressignifiquei para os outros e assisti os que estavam à minha volta envolvidos na situação a ressignificar. E num prazo recorde, porque os milagres acontecem todos os dias, e eu já digo isto muitas vezes, os milagres acontecem todos os dias. Agora acontece mais é que nós estamos sempre à procura de alguma coisa negativa. E como estamos sempre à procura de algo que corra mal, nem vemos os milagres à nossa volta. E então esquecemos-nos de ser gratos. E depois amaldiçoamos os nossos dias que tudo corre mal. Mas também não nos lembramos de agradecer por tudo aquilo que já temos. E efetivamente essa é a grande vibração. E lembrem-se, agora engasguei-me, e lembrem-se, a Lilith é a insubmissa. Ela não se deixou manipular. Ela não se permitiu ser destituída do seu cariz de deusa. Ela não comprometeu a sua intuição, a sua sabedoria, a sua sensibilidade. Aliás, ligando aos hemisférios cerebrais, a Lilith representa em pleno as qualidades do hemisfério direito, que recusou a submeter-se ao hemisfério esquerdo. Ok? E o que é que a humanidade fez quando entrou na terceira dimensão? Negou 90 a 95% do seu cérebro para estar a agir por 5 a 10%. Faz sentido isto? Se calhar não. Foi isso que a sociedade patriarcal fez. Reduzir a humanidade a 5 a 10% do uso do seu cérebro. A outra parte sempre lá esteve, mas tudo o que estava ligado ao hemisfério direito, durante anos e anos e anos, foi negado, foi catalogado, menos a parte artística, principalmente se eras um homem. Se eras um homem artista, tudo bem. A parte artística sempre esteve presente, a música, a pintura, a dança. Tinha que se manter, não é? Agora, todas as outras características da vibração do nosso hemisfério direito foram profundamente insultadas e vexadas. E com o ressignificar da vibração, com o alquimizar por completo do nosso hemisfério esquerdo, o nosso cérebro divino, o quarto cérebro, vai se tornar o primordial. Porque quando tu estás na consciência do divino, também caminhas sobre as águas das tuas emoções. E diz-me agora uma coisa, Ana Paula, a Lilith a entrar em Escorpião também é um convite a caminhar sobre as águas das emoções, certo? Porque só quando nós somos capazes de olhar para as nossas emoções, não nos deixarmos assoberbar por elas, reconhecê-las, libertá-las e seguirmos tranquilos, sermos o olho no meio da tempestade, é que nós podemos resgatar todos os nossos dons, toda a nossa sabedoria.
Estudar a Lilith é super interessante. Acredito, para cá não estudo, mas isto vai-me... O que eu estou a dizer, obviamente, vai-me intuitivamente. Mas eu também já dei há uns anos, já fiz um retiro, que era mesmo da Lilith e da Eva à sexualidade sagrada. Porque a energia da Lilith está... A energia da Lilith é pura, ok? A energia da Lilith é muito pura. E nós estamos a regressar à pureza. E só podemos regressar à pureza quando nos permitimos encarar tudo aquilo que não é puro. Ok? Tudo aquilo que não é puro. Nada a ver quando andam em balança. E pronto, meus amores. É primordial, exatamente. A energia pura é a primordial. E a energia pura é espontânea. A energia pura flui. A pureza flui, é espontânea, é leve, é livre, é feliz, é grata. Sim, Escorpião é uma energia muito profunda. Escorpião tem muito que se lhe diga. É um signo que tem, como todos os signos têm muito que se lhe diga. E tem o animal consigo. Só o animal, o arquétipo do Escorpião e a mensagem do animal do Escorpião também tem muita informação. Por isso é que o signo se chama Escorpião, não é? Porque efetivamente nós temos tudo em todos nós. E todos nós temos essa energia, mesmo que não sejamos Escorpião de signo. As emoções andam bem afloradas desde ontem. É natural, meu anjo. Não sei se só chegaste agora, mas só chegaste agora, depois procura ouvir, está bem? E também andam muito sensíveis às emoções. Porquê? Porque efetivamente, da maneira como tem estado a ressonância de Schumann, e sendo nós tão permeáveis a adorarmos criar drama, porque é o que eu costumo dizer, o ser humano é drama-dependente, ou tem sido drama-dependente. E então o que é que acontece quando o ser humano é drama-dependente? Ele tem que arranjar narrativas para justificar o drama que cria na sua cabeça, não é? E como tal, para nós criarmos essas narrativas, nós temos que as alimentar. E onde é que nós alimentamos? Com tudo o que nós nutrimos na água. A água é a fonte da vida. E o nosso corpo emocional é as nossas águas. Então, se nós temos uma mente errática, que está mais vocacionada para o hemisfério esquerdo do cérebro, que está sempre preocupada com o passado ou com o futuro, em vez de estar no agora, que é controladora, que tem medos, que é crítica, que é cautelosa, que é muito lógica, ok? Isso vai acontecer. As nossas emoções vão estar afloradas. Porque é que andamos tão esquecidas? Eu falei disso no início deste direto, está bem, meu amor? Porque é que a cabeça está tão leve? E parece que andamos esquecidos. Tu não andas esquecida, tu estás a selecionar informação, mas depois procura ouvir desde o início, está bem? Está bem, Ana Marques? Porque eu já falei sobre esse assunto. Tudo faz muito sentido. Gratidão, Ana Paula, ainda bem que faz. Te querem colocar alguma questão antes de eu ir? Antes de eu ir embora? Se quiserem partilhar, fazer alguma partilha, colocar alguma questão, aproveitem, está bem? Eu sei que disse agora, Ana Marques, que não te respondi diretamente porque já tinha respondido. É só para não estar a repetir outra vez toda a informação que já deixei, está bem, minha querida? E pronto, vocês já estão muito caladinhos, é porque não precisam dizer mais nada. Esta semana eu não vi muito. Nos próximos dias também não sei se vou ouvir muito. Na próxima semana então vou ouvir muito pouco. Porque na próxima semana eu vou me ausentar do país e só virei depois, em abril é que eu vos virei depois dar
informações da minha viagem, ok? A semana passada andava mais ansiosa, mas esta sinto-me mais calma. Ainda bem, meu amor, ainda bem. Significa que fizeste o teu trabalho de casa interno. Ontem começaste a energizar a água com a flor da vida. Ótimo, meu amor, abençoa. Abençoa, bebe. Está bem? Então vá, meus anjos, vocês estão muito sossegadinhos. É normal andares mais nervosa? Meu amor, eu já falei sobre isso, está bem? Vontade de comer tudo e mais alguma coisa, diz a Jacqueline Felizardo. Meus amores, quando vocês estão com vontade de comer tudo e mais alguma coisa, ou quando estão nervoso ou ansioso, do outro lado da ansiedade está o entusiasmo. Eu já disse isto 500 vezes. Quando vocês conseguirem transformar a ansiedade e perceber, quando vem aquele friozinho na barriga, quando acordam e começam logo a pensar, mas o que é que vai correr mal? E porquê que há algo correr mal? Perguntem-se e agradeçam gratidão a este dia que me vai trazer algo absolutamente entusiasmante, que eu ainda não sei o que é, mas que vai ser o melhor para mim. Ok? Mudem imediatamente o vosso pensamento. Obviamente, com uma ressonância de Schumann esteve em blackout, a energia esteve em picos elevadíssimos, com a energia do eclipse, com todas estas transformações, está tudo a ser trazida à consciência, quer nós queiramos, quer não. E mais uma vez eu vos digo, a culpa não é do eclipse, a culpa não é da ressonância, a culpa não é da Lilith que vai entrar em Escorpião no dia 28, ok? A culpa não é nada disso. Porque não há culpa. São os convites que a nossa alma nos está a trazer através e assistida por tudo isso. É a nossa alma que nos está a pedir, ok? Jacqueline, se estás a comer tudo e mais alguma coisa, estás a querer fugir às tuas emoções e estás-te a querer compensar. Então vê tu onde é que tu não te estás a amar. Com amor mesmo puro. Porque alimentar-nos desse modo não é amor, é autodestruição, está bem? Olá, Fátima, meu anjo, Fátima Santos. Não sei há quanto tempo estás a ouvir, meu amor, mas olha, agora já estou quase a ir. Um chico coração, já falei muito, inclusivamente, sobre o cérebro cristalino e sobre a transformação. Quando o nosso hemisfério esquerdo do cérebro estiver cristalino, a transformação que isso vai trazer ao nível cerebral e ao nível também de todo o nosso caminhar. Então vá, meus anjos, agora vou. Um chico coração enorme, já estou aqui se calhar há mais de 1 hora. Acho que ainda era de dia, já é de noite. Um chico coração gigante, meus anjos. Amo-vos. Noite muito, muito tranquila e muito, muito, muito abençoada. Fiquem bem. Gratidão.